oraram e determinaram o livramento. Os danos materiais é inevitável, mas graças a Deus nenhuma vida ceifada. Então eu preciso abrir esse culto dizendo que além de a gente ir lá fazer o culto, determinar em nome de Jesus, ainda estava, e tinha criança, bebê dentro do carro, criança de 4 meses, com cadeirinha, um jovenzinho, tudo ali, irmãos, e uma só que se machucou, que cortou bastante a perna, mais profundo, foi a filha da senhora que estava lá. Aí estava o netinho dela, aí nós conversamos com ela, acalmamos eles, e ela estava desesperada, né? Daí estava ligando para os familiares, e quando eu chegava na igreja, o Espírito Santo falou assim: ó, você lembra que vocês estenderam as mãos lá, fizeram culto para dar livramento? Foi o que nem aconteceu aquela vez aqui, que nós estendemos as mãos aqui, que o avião caiu, não fez nada, foi 20 e poucos carros queimados, mas não foi nenhuma vida ceifada. Então, irmãos, eu quero dizer que a oração do justo tem poder ao Senhor. Amém. Então, nós podemos de perto, e depois conversamos com várias pessoas, as pessoas ficavam abismadas, depois chegaram o corpo de bombeiros, chegaram as ambulâncias, e nós podemos dar um auxílio também, como se cooperar com aquele momento tão difícil para aquelas famílias. A pergunta que eu te faço: você tem certeza que você vai estar vivo amanhã? Você tem certeza que você vai poder ver seu filho, a sua filha amanhã? Você tem certeza que você ainda tem muitos anos de vida? Eu posso garantir algo para você nessa noite: se você for obediente, Deus está dando muitos anos de vida para você aqui hoje. Porque Deus, Ele quer obediência na palavra. Pode ver, irmãos, que nós estamos aqui numa guerra espiritual muito forte na cidade de Garuva. Eles não brincam, irmãos. Hoje mandaram até uma foto com criança de chupeta no meio da macumba. E tem pais que ficam aqui, às vezes, fazendo desculpinha para trazer os filhos para a igreja. Hoje é culto da família. Mas eu quero trazer a palavra para vocês que Deus colocou no meu coração. Abra suas Bíblias, por gentileza. Essa pergunta foi o Espírito Santo que colocou no meu coração. Tem visitante hoje pela primeira vez? Quem está aqui pela primeira vez? Tem alguém? É a primeira vez que você vem? Já vieram? Ela sim. Todos já vieram, todos já vieram. Vamos dar uma boa-vinda para todos vocês? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Jesus te ama e nós? Também. Você quer mais? Sim. Amém. Aplauda o Senhor Jesus por todos que estão aqui, né? Os visitantes. Por falar em visitantes, irmãos, eu quero só justificar aqui a ausência das guerreiras de Cristo. Hoje elas têm um outro compromisso no outro ministério, que está tendo um congresso. E o pastor, como não pensa só nessa igreja, pensa em almas e pensa em reino, logicamente que a gente abençoou para ela estar lá hoje na Chama Viva, onde está acontecendo o congresso das irmãs. Então, justificando aos irmãos que elas não estão aqui hoje, mas elas estão também servindo a Jesus. Amém? Glória a Deus. Eles vieram participar com a gente aqui, a gente está também, vamos participar lá, e é assim que a gente gosta de fazer com o reino. Lucas 14, 25. Aleluia. Glória. Lucas 14, 25. Deus maravilhoso. Perdão, irmãos, é Lucas. É isso mesmo, 14, 25. A palavra diz assim: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se lhe disse: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai e mãe, e a mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que achar e o acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto aos alicerces, e não a podendo acabar, todos os que virem começarem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra,
e a pelejar contra o outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro de que vem contra ele e contra 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se abundará? Nem presta para a terra e nem para o motouro. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Pode tomar um assento em nome de Jesus. Amados, eu tenho um título aqui para essa palavra de hoje. Glória a Deus. E é planejamento familiar na área espiritual. Nós temos que estar preparados todos os dias para enfrentar a cada dia. Por exemplo, todos os dias quando acordamos, você não tem, imagina qual é a notícia que você vai ouvir daqui a pouco. A gente sempre espera as piores, essa é a realidade. Mas você não sabe o que vai acontecer, você não sabe como é que vai ser o seu dia, porque isso pertence ao Senhor. Mas quando nós temos a direção de Deus, discernimento espiritual familiar, nós colocamos em prática algum planejamento para que a minha família não possa sair de casa sem a minha bênção. Eu preciso acordar de manhã, eu preciso ver quem está ao meu lado, e mesmo aqueles que já não estão ao nosso lado, estão casados, têm família, têm outros lugares, eu não posso esquecer nas minhas orações, pedindo a bênção e a proteção do dia. Quando nós organizamos e nós planejamos um dia para a nossa família, é sinal que a gente está ligado realmente com o céu, com Deus. Muitas vezes, primeiro que muitas pessoas já acordam com um pesadelo. Primeira coisa para comentar, você não imagina que eu sonhei essa noite. Eu tive um pesadelo que, meu Deus do céu, eu não queria, ainda bem que eu acordei, porque, irmãos, todos nós temos sonhos, e muitos deles não são muito agradáveis, e nem pouco agradáveis. Nós passamos por momentos realmente críticos e ruins, mas eu e você, nós temos que entender que há um planejamento da parte de Deus para que possamos planejar o nosso dia. Primeiro, Deus sobre todas as coisas. Depois, eu preciso estar bem para abençoar a minha família. Qual é o primeiro ministério que Deus nos dá? Chama-se família. Não é igreja. O primeiro ministério chama-se família. Então, se o teu primeiro ministério é família, você tem a obrigação de planejar o dia que vai ser quando você acorda para a sua família em oração. Nós vamos levar nosso pensamento a Deus e Ele fala: Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero me apresentar mais uma vez. Primeiramente, te agradecer pelo milagre que eu já sou hoje, de abrir meus olhos e poder ver o sol nascer, a chuva cair, ver as coisas acontecerem, e que o Senhor vai à frente. Porque o Senhor falou que é para me negar a mim mesmo, pegar a cruz e seguir. Então quer dizer, o Senhor está na frente. Então já que o Senhor está na frente, que o Senhor me pegue e segure nas minhas mãos, que eu quero caminhar com o Senhor nesse dia. Quando nós fazemos um planejamento familiar e espiritual, nós colocamos primeiramente sempre as coisas de Deus em primeiro lugar. Mas tem muitas famílias fazendo ao contrário. Já levanta chutando, já cai com a escova de dente no chão, já chuta a escova de dente, já corta o dedo do pé. É uma conjectura só para vocês entenderem. Aí já no café, se der tempo toma, se não der tempo não toma, e ainda sai preocupado com um monte de coisa que vai ter que resolver. Ei, a primeira preocupação que você tem que ter no dia é que você tem que estar bem com Jesus. E se o teu coração estiver bem com Jesus, as demais coisas Ele vai acrescentar para você. Glória a Deus. Ele vai à frente, Ele já está planejando essa área espiritual para você. Ele está planejando. Deus, os planos de Deus são diferentes dos nossos. Mas quando nós apresentamos o planejamento familiar e espiritual, o que é planejamento espiritual? Senhor, talvez o meu filho, a minha filha, talvez alguém da minha família não esteja bem com o Senhor, não esteja bem com alguém da família.
Então eu já quero colocar essas pessoas nas suas mãos. Senhor Deus, alcança aquela alma, alcança aquela pessoa, ela precisa de algo do Senhor, que só o Senhor tem poder de transformação, e me usa como canal de bênção nas tuas mãos, para me abençoar a minha família, para que a proteção familiar, para que esse planejamento espiritual alcance primeiramente ao Senhor sobre a minha família. Então quando nós colocamos dessa forma, você pode ter certeza que você já está começando o dia com o pé direito. Mas por que você fala pé direito? Não, irmãos, você não está começando o dia com o pé direito. Você está começando o dia com os dois pés, aquele que os tem. Às vezes com os dois braços, ou um braço, aqueles que os têm. Porque não adianta ter dois braços e duas pernas e ir para o inferno. É melhor ter um braço só e ir para o céu do que os dois para o inferno. Por quê? Porque Deus está falando aqui que nós temos que ter algo importante. Não importa o que falta, alguma coisa dentro de você, no teu corpo, mas a tua alma tem que estar gerada a Cristo na tua vida, tem que estar gerado o Espírito Santo da verdade na tua vida. O Deus poderoso tem que estar presente na tua vida. E quando você se coloca a tua família diante do Senhor, muitos podem ter esquecido, mas você foi escolhido naquele dia, naquela manhã, para abençoar a sua casa, a sua vida e a sua família. Quem está entendendo? Diga amém. Amados, é forte isso aqui. Jesus sempre atraiu multidões, mas nem todos estavam dispostos a segui-lo. E de verdade, no texto que a gente leu, ele deixa claro que o discipulado não é apenas entusiasmo para compromisso, e ele mostra o custo real de segui-lo. Por isso que nós temos que planejar algo espiritual para a nossa família. Todos os dias, irmãos, aqui que Deus fala aqui, a palavra que eu estou passando para vocês é a palavra acerca da providência. É sobre pessoas que são escolhidas por Deus é um discipulado na realidade. Jesus estava a caminho de Jerusalém, onde enfrentaria a cruz. Ele sabia que ele tinha que enfrentar. Muitas vezes você não sabe o que você vai enfrentar no dia da manhã, mas outras vezes, quando você está bem na posição com Deus, o próprio Deus te revela: ó, por aqui não, vai por aqui. Ó, eu tinha algo para resolver esse dia atrás com meu filho, e nós ia resolver. E chegou no meu celular um provérbio: deixa isso para amanhã. Falei com meu filho: acabou, não vou nem perder tempo. Eu pedi um sinal, Deus já deu na hora, 2 minutos depois. Você tem pedido sinal para Deus, para você ir para fazer ou não? No teu trabalho, na tua casa. Eu tenho planejamento, pastor, não é só espiritual. Eu tenho planejamento de ter sonhos, comprar uma casa boa, ter carros e família boa. Você vai conseguir tudo, irmão, mas se você estiver na direção certa, na direção do Espírito Santo. Se você planejar a tua área espiritual diante do Senhor e ser obediente à palavra, ai, que coisa mais gostosa. Serão recalcadas, sacudidas, transbordantes. Irmãos, primeiro eu quero passar para você, para organizar a tua área espiritual, para que você está na terra. Então vamos falar de terra. Aqui você está por enquanto organizando algo para você lá na frente, quando Deus fazer a chamada, lá estarei. Então o projeto final, a maior vitória, não é carro, não é casa, não é chave, não é nada da terra, é a salvação. Só que para mim alcançar a salvação, eu preciso desfrutar aquilo que tem na terra. Deus falou que dará o melhor desta terra àqueles que estão com Ele verdadeiramente. Deus quer te abençoar. O problema é que muitas pessoas são abençoadas e esquecem de agradecer a bênção. Tem gente que faz uma campanha de 7 quarta-feiras para conquistar algo, mas esquece de fazer mais uma campanha de 7 quarta-feiras de agradecer. Tem muitas pessoas que ainda pegam a bênção, pronto, acabou, agora não precisa mais da igreja, não precisa mais de nada, porque agora eu já resolvi meu problema. Ei, eu quero dizer para você que os problemas não acabam, mas as vitórias também não terminam. Porque quando você está na direção de Deus, aleluia, Deus provê para você a tua vitória, Deus provê para você. E não adianta você ficar planejando, achando que você vai morrer amanhã ou depois de amanhã, que isso não cabe a mim e você. Acabe a Deus, porque Ele tem ali toda a chamada nossa. Ele sabe o dia que nós nascemos e o dia que nós vamos partir. Ele sabe. Por isso, papai, eu quero te agradecer nessa noite pela minha família e por essa família maravilhosa da Fonte Vida. Que a gente possa ter essa comunhão, essa confraternização, essa reunião neste momento para poder falar do Senhor. Multidões o seguiam, mas muitos apenas por interesse dos milagres. É o que eu acabei de falar.
Hoje eu vou no culto porque o pastor está lá, meu Deus, que lá é o reteté do rototó, né? Canela de fogo, sapato de língua de fogo. E irmãos, eu vou dar um alerta para a igreja que eu estou muito assustado. Nem todos de Senhor, Senhor entraram no reino do céu. Amados queridos, as igrejas hoje estão tudo invertidas. Você vai numa igreja hoje, você mais compara com uma roda de samba, de candomblé, do que uma igreja evangélica. Eu estou assistindo uns vídeos aí, e tem alguns pastores que estão fazendo algumas comparações, e é igualzinho, irmãos, não tem diferença nenhuma. Irmãos, se Deus vai te usar, você não é proibido de você pular, de você rodopiar, não estou falando isso. Mas quando realmente é tocado pelo Espírito Santo. Agora tem gente querendo invocar em mim, nem invoca, quem vai invocar é o inimigo. Porque Deus não precisa de você pedir para Ele, quando Ele quiser, Ele manifesta em você e você vai ser abençoado. Não estou dizendo também que você não pode orar e pedir para Deus. Eu estou falando assim, tem pessoas que querem, porque eu quero. Não, fica tranquilo, só obedece a palavra, Deus sabe o que fazer. Quando a hora certa, o momento certo, o dia certo, Ele vai te usar você. Mas hoje, tem gente que está na igreja por interesse, só porque para conseguir uma bênção, até conseguir a bênção, vai virar as costas, achando que Deus é cego, surdo e louco. Amados, tem muitas pessoas que estão, por isso que as igrejas, por isso que a palavra diz que o amor de muitos se esfriará. Porque a pessoa, o rapaz mesmo ontem que nós demos uma carona para ele, ele falou assim, eu falei, por que você saiu da igreja? Olha que interessante, ele saiu da igreja e o cunhado dele é pai de santo. Imagina. E ele está me contando umas coisas da organização que é lá em Curitiba. Ele disse que fez todo o telhado, fez todas as coisas lá. Amados, eu não estou aqui para discutir religião, porque eu respeito todas as religiões, não concordo com aquilo que a palavra diz que não condiz, né? Eu sou bem sincero nisso. Mas eu vou falar a verdade, eu nunca vou concordar com uma pessoa que promove o mal para as pessoas. A palavra de Deus não ensina isso. A palavra de Deus ensina que eu tenho que fazer o melhor, estender minhas mãos, amar de verdade, ajudar quem está caído, transformar a vida de pessoas. E principalmente quando você precisar, você vai ser ajudado. E quando eu precisar, eu serei ajudado, porque Deus vai te usar como vai usar eu para vocês e vocês para mim também. É assim que Deus trabalha. Só que tem muitas pessoas interessadas em se aparecer em cima do altar. Pessoas interessadas de ser destaque. Olha, você viu quantos seguidores eu tenho? Eu tenho 1 milhão de seguidores. E daí, se você não prestar atenção na palavra, você vai ficar com 1 milhão de seguidores e vai para o inferno. Mas eu tenho um seguidor. Glória a Deus. Eu sigo um. Esse eu não abro mão. E eu quero seguir todos os dias. Engraçado é que as pessoas querem seguidores, mas não querem seguir Cristo. A grande maioria. Não vou generalizar também. Amados, Deus está falando aqui nessa noite que quando você faz um projeto familiar na área espiritual, é um planejamento, primeira coisa que você vai pensar não é em você. Você vai pensar que você tem um Deus maravilhoso, que Ele enxerga tudo que tem dentro da tua casa, Ele enxerga tudo que tem dentro do teu coração, Ele enxerga cada problema que vai advir, Ele já sabe tudo que vai acontecer. Por que Deus usa os verdadeiros, aqueles que, para às vezes até revelar, Deus está dando um livramento, Deus, cuidado, é isso. Quando a pessoa sente Deus e sente que Deus está falando, a pessoa ela vai ficar vigilante, ela vai entender que aquele recado é de verdade, e vai falar assim, isso é para mim. No último culto eu não ia pregar quarta-feira, porque era hoje que era para mim pregar, mas como o pregador não veio, né, e não sei o que aconteceu, eu estava preparado para trazer a palavra. Aí a irmã estava aqui, a irmã Carol falou assim, pastor, engraçado, eu tinha pedido para Deus, queria que o senhor pregasse, porque eu acho que tinha uma resposta para mim, na boca do senhor. Eu falei, pois é, querida, mas é a igreja de Deus, Ele que manda, né? Pastor, parece que você estava dentro da minha casa quando você estava pregando, porque tudo que eu precisava ouvir, e eu apanhei, pastor. Eu falei assim, se você apanhou para o lado bom, seja então curada para você ficar melhor. Deus, quando Ele usa o profeta para falar, ou o pastor, ou pastora, ou seja, o servo de Deus, você tem que entender algo. Do altar para a igreja é onde a boca de Deus está falando para aqueles que são verdadeiros com Ele.
Nós temos que entender algo aqui: quanto mais você prestar atenção no altar, mais cheio você vai ficar do Espírito Santo. Quanto mais você ficar com a direção aqui, mais planejamento familiar você vai colocar para você. Porque se alguma pessoa da tua casa não pode vir no culto, ou não vai numa igreja, fala assim: ó, eu estava na igreja, onde Deus falou sim para mim orar por você, sabe por quê? Porque essa luta que você está passando vai acabar. Não, vai começar outra, mas essa vai acabar, mas vai começar outra. Mas quando começar outra, nós vamos orar de novo, e vamos orando até chegar no céu. É assim, irmãos. As lutas, ó, nunca mais vai acontecer. Mentira, irmãos. A gente ora, que nunca mais venha. A gente ora, mas a gente sabe que vem. Por que vem? Porque a desobediência vem também. A gente faz, pastor, corre aqui em casa, pastor, que o negócio está feio. Nós corremos lá, chego lá, é uma luta. Aí a pessoa é liberta, a gente ora, unge, aí abraça. Aí no outro dia a pessoa está pecando de novo. Você acha que o inimigo vai voltar? Amados, planejamento familiar é você determinar vitória na tua casa, vitória na tua família, e você ser exemplo. Você, quando a pessoa olhar para você, você assim, ó, tá vendo aquela pessoa ali, ó? Pensa num pai amoroso, pensa num pai certo, pensa num pai que cuida da sua esposa, um marido que cuida da esposa, uma esposa que cuida do marido. Nós temos que ser espelho do Espírito Santo para a vida das pessoas. Aqui fala também: ele não expõe os requisitos do discipulado, mas renuncia a cruz e perseverança. Olha só, Deus, ele tinha certeza que ele venceria a cruz. Eu vou te fazer uma pergunta para você nessa noite: você tem certeza que você vai vencer suas vitórias, as suas batalhas bem para ganhar a vitória? Quem tem, diga amém. A fé de vocês está pequena, então eu vou dar um versículo para vocês aqui, ó. Provérbios 24:10 diz assim, ó: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Irmãos, você não nasceu para ser frouxo, não. Você não nasceu para ser frouxa, não. Sabe essa angústia que anda pegando você? É porque você está fraquinho. Você está frouxo. Ei, quem é de Deus é valente. Quem é de Deus tem que ter ânimo. Quem é de Deus tem que ser forte e corajoso. Ei, para de ficar lamentando coisinhas. Fala: não, a partir de hoje a minha casa vai ser abençoada, o meu trabalho vai ser abençoado, os meus clientes vão ser abençoados, os meus irmãos da igreja vão ser abençoados. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Determina, profetiza, decrete algo importante que Deus vai amar e Deus vai operar na sua vida. Glória a Deus. As pessoas estão muito fraquinhas. Ai, pastor, eu estou numa angústia que não sai. Sabe por que não sai? Porque você não se coloca, você não se posiciona. Quando você tem chamado, entenda algo aqui nessa noite: se você está aqui, é porque Deus te permitiu que você estivesse aqui. E se Deus te trouxe aqui, porque você vai ter que ouvir aquilo que Ele tem que falar. E uma das coisas que Deus quer falar para você hoje: que você não nasceu para ser derrotado. Você não nasceu para ser derrotado. Você nasceu para pelejar. Essa peleja não é sua também, diz o Senhor. Mas nós pelejamos, nós lutamos, nós brigamos, no bom sentido. A luta é certa na vitória quando a minha fé está conectada num planejamento familiar espiritual com Deus. Então a minha fé não está alicerçada na boca de um homem, na boca de uma mulher. A minha fé está alicerçada naquele que venceu a cruz ao terceiro dia. E Ele está aqui neste momento dizendo para mim e para você: eu estou contigo, eu pego pela tua mão direita, eu te levanto, eu te ajudo. É só você crer. Glória a Deus. Hoje Deus quer que você saia daqui animado desse culto. Tem um chicotinho, irmão? Tem, eu estou apanhando também aqui, não dá nada. Mas o chicotinho espiritual, sabe por que é bom o chicotinho espiritual? Porque assim, viu? Não adianta você errar que eu estou vendo. É isso. Deus olha, Ele enxerga, né? Mas Deus, Ele nos ama. Ele nos ama de inconfundível. Olha, é inconfundível o amor de Cristo. Olha só, amar Jesus acima de tudo é o que nós precisamos fazer. Jesus usa uma linguagem forte: se alguém vem a mim e não aborrece a pai, mãe, mulher, filhos e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Por que Deus fala isso aqui? Porque Ele sabe que nós só aborrecemos. Ele sabe que, né? A palavra de Deus é um dos primeiros mandamentos, né? Um dos primeiros mandamentos tem ali: honrar pai e mãe para que seus dias prolonguem na terra.
Por que você está vendo tanta jovenzinha, 11, 12 anos, na prostituição morrendo tão cedo? Por que estão vendo tantos jovens nas drogas morrendo tão cedo por causa do tráfico? Porque não honrou pai e mãe. Mas também Deus deu um recado: pai, não irá vossos filhos. Nós temos que dar a educação aos nossos filhos dentro da correção. Eu já preguei aqui algumas vezes sobre correção de pai para filho. Muitas vezes você vai ter que conversar assim com seu filho, colocar o braço lá dele assim: escuta aqui, é assim, assim, assim. Por que você tem que conversar abraçado com ele? Porque se ele quiser escapar, ele não consegue, irmãos. Tá, você vem cá, rapaz, segura aqui. Aí nós conversamos, depois dá aquele abraço. É lógico que a gente faz muito pouco isso, mas nós temos que fazer. Não fique envergonhado e nem sentido na hora que for ter que chamar a atenção de alguém que você ama dentro da tua casa, porque é melhor a tua filha ou teu filho chorar pela tua correção do que você chorar depois para perder para as drogas, para o mundo lá fora. É bem melhor você chorar pela... A minha mãe, quando eu tinha 10 anos de idade, eu era muito arteiro, irmãos. Eu era muito arteiro. E minha mãe ia pegar no chinelo havaiana. A minha perna ficava marcada dessa grossura assim, ó. Ficava marcada. Ela me batia. Imagina a mulher da congregação que está no Brasil, que tudo tem que ser certo, né? E tudo tem que ser certo mesmo. Mas é aquela conservador, né? E fazia uma coisa errada, ela é chinelada. Irmãos, eu fazia xixi nas calças quando eu tinha 10 anos de idade. Apanhava. Mas hoje eu estou em cima do altar graças a essas chineladas. Porque eu aprendi algo, que o errado não pode ficar na nossa vida. E daí ela ia lá no quarto chorar, deixava de castigo no banheiro. Ainda bem que o banheiro era grande, não dá para respirar um pouco. Mas ela ia lá no quarto chorar. Daqui a pouco vinha lá com o dentinho, com o olho cheio de lágrimas. Aí ela chorava mais quando eu falava assim para ela: mamãe, por que você está chorando? Daí que ela chorava mais, né? Daí ela vinha e me abraçava: é porque eu não quero que você faça mais isso. Isso não pode, isso está errado. Você não, meu filho, nenhum dos meus filhos vai ser bandido, nenhum dos meus filhos vai ser traficante, nenhum dos meus filhos vai ser nada disso. Os meus filhos vão ser pregadores da palavra de Deus. Ela profetizava para nós isso. O chinelinho, irmãos, tá ali o Breno. O Breno apanhava também quando era pequeno, pode perguntar para ele. Todos os meus filhos, apanhou, irmãos. Aí era eu que ia chorar no parque com a mãe dele. E a mãe dele pegava: calma, não é Deus assim também. Às vezes a gente ultrapassa um pouquinho. Irmão, você quer ver um pai e uma mãe ficar cego com o filho? É saber que o filho está fazendo coisa muito errada. Coisa já errada tem que corrigir. O que é muito errado, irmãos? Às vezes a pessoa pega um carro de uma pessoa, ou do pai, sem pedir, sem nada, vai lá e, né? Ou se prostitui, ou vai lá comprar droga, guarda dentro de casa, um monte de coisa. Tem tanta coisa, tanto errado. Então o que eu quero dizer com isso? Para Deus o erradinho e erradão é a mesma coisa. A gente coloca um pouquinho, acha que é umas coisas mais leve, mais pesado, mas para Deus é tudo igual. O que eu quero dizer com isso? Quando o pai, ele sabe corrigir os seus filhos, é a certeza que teu filho e tua filha serão produtos valorosos lá na frente. Deus vai dar honra, vai ser médicos, doutores, veterinários, vai ter engenheiro civil, vai ser... Cada um tem a sua profissão, vai escolher a sua profissão, mas Deus vai dar condição. Eu vou pegar um exemplo de um jovem aqui da igreja. Eu quero falar do Gabriel. Quando eu conheci o Gabriel, ele era mais pequenininho. Esse menino, é assim, eu ficava impressionante, porque quando ele chegava aqui e ali, ele era curioso. Ele era bem quietinho, mas ele era curioso. Chegava ali, olhava ali, eu sempre observei isso aí. Aí eu olhava, aí o irmão Kerry também, né? Era a mesma coisa. Ficava ali, olhava. Daqui a pouco eu falei assim: o quê? O Gabriel vai querer tocar violão? Ah, mas eu nunca aprendi isso aí. Vai demorar bastante. No meu pensamento. Passou 2 meses, irmão. Ele estava tocando violão aqui em cima. Eu falei: Jesus, perdão, Pai. É o escolhido do Senhor. Daqui a pouco ele pega um teclado. Esse teclado, irmãos, é fruto de uma oração no início dessa igreja, desse ministério, 7 anos atrás. Nós oramos para a pessoa vender um estabelecimento de 3 milhões de reais. E a pessoa vendeu. Ela deu esse teclado, o pai do microfone, e pagou 7 mil dessas cadeiras. Veja só. E eu falava para o Senhor: Senhor, esse teclado não foi feito para ficar parado. Aí nós vinha aqui ungir os instrumentos, não vai ficar parado. Daqui a pouco o Gabriel estava ali, prendendo. Mas será?
quando eu menos esperava, ele já estava acompanhando os louvores. E de repente, não só vinha ajudar, como ele tinha interesse de comprar os equipamentos para que ficasse melhor ainda para fazer a obra de Deus aqui dentro. Por que eu estou falando dele? Porque eu aprendi uma coisa com o Gabriel, e eu digo a mesma coisa do meu sobrinho e do João Vitor, que foi a mesma coisa. Muitas vezes nós precisamos dos nossos professores, é muito bom, né? Deus colocou os professores para a gente aprender. Mas eu também entendi que quando a pessoa quer, ela consegue. Basta ter vontade, basta perseverar, basta não desistir. O que eu quero dizer com esse exemplo do Gabriel? Muitas vezes não é um instrumento musical que você está aprendendo, mas você tem algo para realizar e você acha que você não vai conseguir. Eu quero determinar nessa noite que você vai conseguir. Amém. Eu quero determinar nessa noite que você vai conseguir. Glória em nome de Jesus. Amém. Não importa o problema que você está passando, se é financeiro, se é problema psicológico, se é problema espiritual. Nós estamos falando aqui de planejamento familiar e espiritual. Então, quando você coloca a tua vida no altar na área espiritual, as demais coisas Deus acrescenta na sua vida. Então Deus está falando aqui, ó, é só vocês crerem. Pastor, eu não sei nem ler nem escrever. Eu conheço um cego, que ele foi nos Gideões. Deus deu a Bíblia para ele de trás para frente. Ele prega de trás, dentro de cada palavra. Deus, ele é maravilhoso, irmãos. Ele tem poder, ele pode levantar qualquer um de nós. Eu quero dizer que nessa noite, se você colocar a tua vida no altar com o Senhor, se você realmente obedecer, as ricas bênçãos do Senhor vai estar na sua casa. Eu quero falar de uma criança agora, que Deus tocou no meu coração. É do Samuelzinho, filho da mãe Juliana. Eu fico assim impressionado, né? Porque ele foi uma promessa do Senhor. Nunca esqueço que um dia o pastor Marcos, nosso pastor presidente, estava na casa da irmã Carol. O irmão José estava esse dia lá, a irmã também estava. E a esposa do pastor Jacques Cordeiro estava passando mal. E eu fui dar um remedinho. O pastor Marcos, não, vamos orar, vai ser curada agora. E orou por ela. De repente orou por o irmão Emir expeliu um caroço de sangue assim, né? Achou que era um câncer, que Deus estava curando ele. E eu nunca esqueço quando o pastor Marcos falou assim, ó, hoje Deus abre a tua madre. E este ano ainda você vai ter uma resposta de Deus, que você vai engravidar. E quando é no final de ano, veio a resposta, e está aí o Samuelzinho, lindo, lindo, lindo. Mas são promessas, irmãos. E eu quero dizer para a irmã Juliana, para não se preocupar, porque já falei para você vai ver teu filho se formar. E agora ele está começando a falar, né? Ele está falando, ele foi em casa ontem, e corre para lá, e corre para lá, e mamãe, e tal, e eu olhando assim, eu falei, Senhor, é tua promessa. Se o Senhor permitiu a promessa, então não coloque coisas na sua mente para dizer que você não vai acontecer, você não vai ver. Deus está falando aqui, lógico que o tempo é de Deus, o nosso tempo de vida é de Deus, mas se Deus está falando aqui nessa noite que Ele está dando tempo de vida para você, é para você caprichar, é para você se posicionar, é para você fazer o melhor, é para você glorificar o nome dEle, aleluia, é para você entender que Ele está aqui nessa noite, cuidando da tua casa, cuidando da tua família, porque enquanto você está servindo Ele aqui, Ele está cuidando do que é seu lá, aleluia. Meu Deus, é forte. Glória a Deus. Aleluia. O verdadeiro discípulo carrega a cruz, ou seja, aceita morrer para si mesmo. Você é um discípulo de Jesus. Carrega essa cruz não reclamando. Carrega essa cruz pensando na vitória. Sabe essa luta que está passando? É como se tivesse dado um passo com Jesus. Cada dia um passo. Cada dia que você passa é um passo que você dá. Mas pode ter certeza de algo maravilhoso. Como eu já disse no início dessa ministração, não é só na terra, é aqui e depois na salvação. Vamos caminhar com Jesus. Muitos querem as bênçãos de Jesus, mas não querem abrir mão do próprio eu. Aquelas pessoas que, não, deixa do meu jeito. Quantas pessoas usam o altar de Deus? Não, porque eu, não. Eu só posso apresentar um eu para vocês aqui, ó. O eu grande eu sou. O grande eu sou. Está na Bíblia. O grande eu sou. Ele tem que ser glorificado aqui. Eu quero dizer que Deus vai usar você de uma forma incondicional, assim, para você entender do teu chamado. Deus está falando assim,
nessa área espiritual da tua casa, para você organizar. Pastor, como é que eu posso organizar se minha mente fica toda hora assim, sabe, me cobrando coisas? Eu pequei muito lá no passado, eu fiz muita coisa errada, eu não obedeço meus pais, eu tive problema lá no passado. Ei, quando você entregou a tua vida para Jesus, você entendeu muito bem, quando você desceu as águas, que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não traga passado para colocar no presente, para estragar futuro, mas viva o presente de Cristo para ter um futuro promissor, cheio de paz e bênção. Oh, Espírito Santo, Deus está falando aqui nessa noite. Eu estou abençoando a tua casa, entenda isso. Aonde você pisar, eu estou contigo. Aonde você for, eu estou contigo. Ei, Deus está dando um livramento essa semana para algumas pessoas que estão aqui dentro da igreja, para você saber que é Deus que está falando através dessa palavra. Ei, eu quero posicionamento, eu quero direcionamento com o meu Espírito. Se você quer organizar a tua casa, se você quer fazer um planejamento familiar e espiritual, ensina teus filhos no caminho que devem andar, porque um dia você vai poder falar, encher a sua boca para falar, o teu coração para falar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Meu Deus, que coisa linda! Aleluia! Avaliar o custo de cada dia que nós passamos. O homem que constrói uma torre sem calcular as despesas vai ter prejuízo. Tudo que você for fazer, planejamento, orçamento e execução. Tem gente que está começando a execução, pulando o orçamento e planejamento, aí tropeça e cai. Deus está falando assim, me consulte. Tudo que for fazer, vai fazer algo dentro da tua casa? Me consulte. Vai comprar abrir uma empresa nova, vai estudar numa escola nova, vai ter um trabalho novo, uma porta aberta? Consulte o céu. Deus nunca vai te enganar, Ele só vai dar a direção certa. Tem muita gente que está pulando. Mas é meu sonho, eu quero. Nem tudo que eu quero que você quer é o desejo de Deus. Nem tudo. Tem muitas coisas que eu tenho certeza que Ele vai cumprir, sim, mas tem coisas que Ele vai falar assim: não, deixa eu fazer do meu jeito, para você ser mais abençoado. E quando você entende isso, a bênção chega. Aleluia. Irmãos, eu quero dizer algo para vocês, que Jesus ensina que seguir a Ele exige planejamento espiritual. Precisamos estar prontos para pagar o preço. Você está pronto para pagar o preço? Como assim, pastor, pagar o preço? Nada cai de graça na cima da gente. Irmãos, nesse texto o Espírito Santo toca meu coração para dizer para a igreja: cuidado com os golpes. Tem muito golpe por aí. Hoje, irmãos, tem alguns irmãos, meu telefone já foi hackeado, o irmão Levi já foi hackeado. Os irmãos, esse dia atrás, pegaram que teve uma pessoa que fez frete, estava lá pedindo dinheiro. Aí ele mandou para mim assim: pode me ajudar aqui? Eu esqueci meu cartão em casa, mas assim que eu chegar eu te mando para você de volta. Eu falei assim: sim, claro, passa o Pix seu aí, chave Pix. Ele passou, deu lá não sei de onde, em São Paulo. Eu falei assim: aí eu mandei um parzinho de algema para ele assim. Eu falei assim: tá aqui o teu Pix. Aí eu falei assim: e vou dar um recado: se convertas antes que seja tarde, porque o diabo no inferno te espera. Mas Jesus mandou um recado para você: se arrependa, porque senão não vai dar mais tempo. Logicamente que eles bloqueiam, né? Troca foto, tudo. Isso está acontecendo, irmãos. Amados, queridos, eu quero dizer algo para vocês nessa noite. As pessoas são muito curiosas. Qualquer coisinha vai clicando, não significa mais nada. Tudo que é link, irmãos, Deus está falando aqui para a igreja, está alertando a igreja, porque nós estamos no planejamento espiritual familiar para a família não ter prejuízo. Tudo que é link, você não vai clicando. Você primeiro vai analisa. Hoje os bancos, todas as que tem essas plataformas de Pix, essas coisas, os bancos informam que eles não mandam recado, que eles não é diretamente com o banco. E tem pessoas, principalmente para quem está aposentado, irmãos, está tendo muito golpe. E quando eu vejo aqui nessa palavra que Deus colocou aqui, que Jesus ensina a seguir e Ele exige planejamento espiritual, precisamos estar prontos para não pagar o preço.
Às vezes, um dízimo, uma oferta que você deixa de dar na casa do Senhor, é um golpe que você vai cair lá na frente. Sabe quem falou isso para mim? Um irmão esse dia atrás. Pastor, eu fui desobediente no dízimo, eu paguei caro, paguei 9 mil reais no golpe. Eu falei, querida, isso aqui é com você e com Deus. A casa do Senhor, o dízimo e oferta, irmãos, eu não gosto muito de tocar nesse assunto, porque eu não estou aqui por causa de dízimo e oferta, eu estou aqui por causa de almas. Mas todos sabem que a igreja tem despesas. Todos sabem que só o aluguel dessa igreja é R$3.500 por mês. Não é pouca coisa. Só que graças a Deus, Deus nunca deixou, porque a casa é dele, ele que manda, ele que levanta, ele que sabe dos seus. Então tudo que a gente faz com amor a Cristo, os irmãos sabem que nós temos a nossa ação social, os irmãos sabem que a gente faz com muito amor e carinho. Amo fazer o melhor para a igreja. Nunca gostei de fazer coisa separada, eu gosto de fazer para toda a igreja. Por quê? Porque Deus fala assim, com bom e com suave que os irmãos vivam em união. Então nós temos esse planejamento familiar também, porque a igreja também é uma família. Se Deus é pai, nós somos irmãos. E se nós somos irmãos, nós temos um parentesco no céu. Diante de Deus nós somos parentes. Só que as pessoas não estão aí para isso. Eu quero dizer que eu amo cada um de vocês que está aqui. E eu quero orar por cada um de vocês que está aqui. Já estou terminando, irmãos. Amados queridos, eu quero dizer algo para vocês nessa noite da parte do Senhor. Tem muitas vezes que você vai sair por aí achando que não vai dar certo, ou pessoa desprezando você, ou você, algumas coisas tem que resolver. Não, você não se preocupa, porque quando você coloca na mão do Senhor, tudo vai dar certo. Planeje. Se você tem algo para fazer para o teu ministério, ajude. Se você tem algo para fazer dentro da casa, colabore. Se você tem algo para fazer para ajudar o teu irmão, estenda as tuas mãos, porque quem ganha é você. Quando eu ajudo alguém para levantar, quem fica de pé sou eu, primeiramente. Quando eu abençoo a vida do irmão, quem é abençoado primeiro sou eu. Eu aprendi isso. Então nós temos que abrir nosso coração, fazer aquilo que Jesus ama, sempre estender as mãos ao próximo. Assim todo aquele que dentre vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser também de Deus. Tem muitas pessoas que têm soberbidade. Tem muitas pessoas que têm ganância. Tem muitas pessoas que têm demais, e quanto mais tem, mais quer te humilhar. Quem conhece pessoas assim? Quem já viu falar de pessoas assim? Que gosta de pisar, gosta de se aparecer com dinheiro assim na frente. Irmãos, na sexta-feira eu estive aqui e Deus falou algo especial para mim. Você sabia que todo o dinheiro que você tem, nota de R$2, R$5, R$10, R$20, R$50, R$100 e R$200, sabia que todas essas notas são abençoadas por Deus? Sabia que todas elas têm algo de Deus escrito nessa nota? Quem sabe? Todas as notas estão escritas assim, Deus seja louvado. Pode achar na tua nota que você vai ver. Todas têm. Por que Deus colocou isso aí? Pastor, mas eu não vou pegar esse dinheiro, porque esse dinheiro veio de um traficante, passou pela prostituição, esse dinheiro é amaldiçoado. Deus não está importando, porque quem errou foi a pessoa, não foi você. Se Deus chegou a ter você, porque você tem que ser abençoado. Entenda isso, irmãos. Não critique o dinheiro é necessário. Só o dinheiro ele só fica errado na nossa mão quando a ganância chega. Aí sim, aí é maldição. Pessoa que só quer para ela, não quer saber de repartir, quer abençoar. Repartir que eu falo assim, irmãos, às vezes até uma ajuda. Eu não posso reclamar dessa igreja, irmãos, porque essa igreja é muito abençoada. Os irmãos têm um coração generosíssimo e eu quero parabenizar vocês por isso. Mas eu tenho que falar aquilo que Deus está falando, Temos a nossa ação social, nós ajudamos as pessoas. Por que eu estou falando essa palavra? Porque eu estou falando de área espiritual e nós somos uma família e Deus também quer abençoar a nossa família. Eu profetizo que a tua casa, ainda esse resto de mês, aquilo que estava faltando vai faltar mais. Aquela pessoa que estava dando problema, em nome de Jesus, vai cair por mal. Vai cair por terra, irmãos. O mal vai cair por terra. E eu creio que aquilo que você precisa resolver será resolvido. Quem crê, diga amém. Amados, eu quero dizer algo para vocês. Você está disposto a colocar Jesus acima de tudo? Você pode fazer isso? Colocar Jesus sempre acima de todas as coisas. Senhor, é o Senhor, primeiro é o Senhor. Aleluia. Algo que ainda não entregou a Ele. Tem algo que você não entregou para Ele ainda? Às vezes as tuas fraquezas, as tuas angústias, Que hoje seja o dia de renovar sua decisão e de ser uma pessoa verdadeira de Cristo. Renove.
Romanos 12 diz assim que nós temos que mudar o nosso sentimento. E agora eu entrego algumas coisas aqui para a gente encerrar. Planejamento espiritual familiar. Ensina os teus filhos a ler a palavra. Pastor, como é que eu vou ensinar se nem eu não leio? Então começa a ler. Começa a praticar. Pastor, mas eu não entendo nada. Hoje está muito fácil, irmãos. Para você que quer começar a ler a Bíblia de verdade, eu sinto as pessoas, tem 31 provérbios, tem um por dia, um capítulo por dia. Se você começar por isso, você vai conseguir ler as outras partes. É lógico que é interessante você conhecer todas as histórias da Bíblia. E também quem puder fazer discipulado, quem puder fazer também teologia, isso é muito importante para o conhecimento. Mas se você ler provérbios, salmos, já vai te ajudar bastante. Muitas vezes você vai estar angustiado, você vai abrir uma palavra, Deus vai falar com você. Aquilo vai trazer uma paz para o teu coração. Deus me mostra, Jesus, tem uma pessoa que está aqui dentro do culto e você está preocupado com dívida. Parece que as coisas só apertam. Eu quero dizer para você que se você crer, você vai testemunhar nesse altar aqui, que Deus vai mandar a bênção para você. Eu quero que você venha aqui na frente as pessoas que precisam resolver problemas de dívida, ou problema do banco, problemas com duplicatas, problema financeiro, causa na justiça. Vem aqui na frente, que nós vamos quebrar agora toda a maldição e você vai testemunhar. Eu nunca esqueço, esse dia atrás eu fui na casa de uma pessoa, a pessoa falou: pastor, está difícil, eu tenho um monte de coisa para receber, não recebo. Eu falei assim: vamos orar aqui. Vamos orar aqui. Você vai ver se não vai pagar. Eu tenho um Deus, e Deus que destrava, quebra ferrolho, tudo. Colocou na frente, orando. 3 dias depois já estava dando testemunhando. Falei: glória a Deus. É fé, irmãos. Tem um aqui. Pode vir. Nós vamos orar. Pastor, eu vou me identificar na frente que eu estou passando necessidade ou financeiro. Não é nada disso não. É muito pelo contrário, que você vai ganhar muito com Deus. Depois você vai testemunhar de volta aqui na frente. Você tem que entender o projeto que Deus está fazendo. Deus está fazendo um projeto aqui na frente. Nesta oração, vocês vão determinar a bênção financeira. Vocês vão determinar a bênção financeira. Vocês vão orar com muita fé, mas muita fé. Eu posso falar dos milagres que eu estou acontecendo na minha vida. Tem acontecido tanto milagre na minha vida nesses últimos dias, na área financeira, irmãos, que Jesus é muito bom. Por isso que eu entrego para Ele. E eu creio. Por que eu quero orar pela área financeira e também pela família? Porque se a tua finança for bem, a tua família vai bem. E eu quero que você determine agora, que a gente vai fazer uma oração bem forte. E você vai determinar essa vitória na tua vida. Se alguém está te devendo para você, vai conseguir te pagar. Se você está com dificuldade de pagar,